Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Nevernight. Nevernight, A Sombra do Corvo, é o primeiro livro das Crônicas de Quase Noite, escrito pelo Jay Kristoff e publicado aqui no Brasil em 2017 pela plataforma 21, que também já lançou as continuações dessa série. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link tanto para este livro quanto para as continuações. Porque aí, caso você se interesse e deseje adquirir os livros, comprando por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Mas voltando a atenção para o livro, aqui nós temos a história da Mia, que quando ela tinha assim seus 10 anos de idade mais ou menos, ela viu o pai ser morto, acusado de traição, e ela foi tirada da sua mãe e do seu irmão, que por sinal era um bebê ainda. Ela não entende muito bem o porquê que isso aconteceu, mas ela cresce com um desejo enorme de vingança contra os governantes daquele local, porque eles foram responsáveis pela destruição da sua família. E nesse processo ela também deveria ter sido morta, mas ela foi acolhida pelo Mercúrio, que era o dono de uma loja ali pela cidade. E o Mercúrio, diga-se passagem, foi um personagem que eu gostei muito, por mais que ele não apareça tanto no decorrer do livro. As cenas em que ele aparece, ele realmente te conquista, e ele se torna uma espécie de mentor para ela, para que no futuro ela possa ir em busca da Igreja Vermelha, que louva Nossa Senhora do Bendito Assassinato. Inclusive, uma coisa que chama muita atenção do Mercúrio quando ele acolhe a Mia é porque ele percebe que ela, na verdade, é uma sombria, ou seja, ela pode controlar as sombras. Inclusive é interessante porque tem um gato que a acompanha. Esse gato ele é totalmente feito de sombras e ele tem uma personalidade bem sarcástica que, por sinal, eu adorei. Mas voltando aqui à questão da Igreja Vermelha, ela é uma espécie de organização secreta barra escola para assassinos. E eu sei que o termo escola acaba diminuindo o peso da palavra assassino, mas o autor conseguiu inovar dentro desse tema, porque por mais que os personagens sejam jovens, no caso a Mia, por exemplo, tem apenas 16 anos, o ambiente em que eles estão é completamente hostil, tanto entre os alunos como entre os professores, porque os professores não ligam para os alunos, eles até tentam matar os alunos, porque eles querem que só fiquem os melhores para servir a Nossa Senhora do Bendito Assassinato. E essa hostilidade e competição dentro desse ambiente foi algo que me entreteve muito, porque eu achei incrível a maneira que o autor conseguiu conduzir a história. Eu gostei de vários personagens desse livro, mas o autor não se aprofunda muito na história de cada um. Você sabe que todo mundo ali é muito jovem, mas que já tem uma bagagem de sofrimento e teve uma vida cruel. E isso foi uma coisa que eu adorei, porque o Jay Kristoff mostra que não existe idade para sofrimento. E como eu costumo falar, sofrimento amadurece as pessoas à força. E isso é uma coisa que você vê bem nítida nesses personagens. Então eu sei que tem muita gente que pega o livro e quando olha a sinopse vê que o personagem tem 16 anos, já desiste de ler porque acha que vai ter drama adolescente e tudo mais. Gente, isso não acontece nesse livro. Os personagens aqui estão preocupados com umas coisas bem tensas de como, que rumo a vida deles vai ter, ou se mesmo se eles vão ficar vivos. E ainda sobre os personagens, cuidado com quem você vai se apegar, porque teve coisa aqui que eu senti como se o Jay Kristoff tivesse dando uma facada em mim. Chegou num ponto que eu já tava assim, amigo, calma que eu sou cardíaca. Não faz isso não, tá? O universo onde essa história se passa é muito rico. Você vai percebendo isso no decorrer da história, tanto que tem elementos nesse livro que nem são tão aprofundados assim. Eu imagino até que esse aprofundamento vai existir nos próximos. Mas no início desse livro, a forma que o autor escolhe de apresentar o mundo, de apresentar as crenças daquelas pessoas, é através de notas de rodapé. E isso é algo que pode incomodar muita gente, inclusive uma coisa que eu não falei. Esse livro foi a leitura coletiva de fevereiro, tá? Então, muito obrigada a quem participou na leitura de fevereiro. Foi ótimo ter com quem conversar sobre essa história. E até algumas pessoas do grupo se incomodaram com isso, porque além de terem muitas notas de rodapé, algumas delas são imensas, é tipo metade da página, sem exagero. E a questão dessas notas é porque tem coisas ali que poderiam estar sido inseridas no texto, mas tudo bem, o autor preferiu colocar como notas. E eu acredito que ele tenha feito isso pelo fato de ter um narrador.
Então nessas notas é como se acontecesse alguma coisa na história e o narrador vai explicar aquilo para você através das notas de rodapé. É como se ele estivesse te contando uma história e ele te interrompesse para poder contar outra. Eu senti um pouco, mas eu não cheguei a me incomodar tanto, porque me lembrou o estilo de Belas Maldições. E caso você comece a ler e você se incomode muito com isso, relaxa, porque no decorrer do livro essas notas vão diminuindo. A história como um todo te mantém entretido. E assim, pelo fato dos personagens não estarem seguros pelo roteiro, eu ficava muito, assim, apreensiva lendo, porque eu sentia que eu podia perdê-los a qualquer momento. E assim, gente, se tem uma coisa que essa galera não tá, é segura. E no final do livro tiveram coisas que me surpreenderam bastante e que me deixaram muito ansiosa para os próximos volumes. Agora tem duas coisinhas que eu gostaria de conversar com vocês a respeito de expectativas. Porque se tem uma coisa que pode estragar a experiência de leitura das pessoas, é a expectativa. Então já vou avisar vocês para ninguém ir com muita sede ao pote. A primeira expectativa que eu vi algumas pessoas criando sobre essa história é de que a Mia seria uma personagem muito mais fria, por causa dessa ambientação e toda essa história de assassinato, né? Mas devido às minhas grandes decepções com personagens femininas no decorrer da minha vida de leitora, eu não fui esperando muita coisa da Mia e acabou que eu fui surpreendida. Eu gostei muito dela porque ela não é daquelas personagens que muito falam e pouco fazem. Então, a Mia realmente faz. Mas, ao mesmo tempo, ela se importa com muita coisa. Ela não tem aquela fúria cega. Na verdade, o ódio dela é bem direcionado às pessoas responsáveis pela destruição da família dela. Então, ela tem o objetivo de matar essas pessoas e ela mantém o foco nisso. Mas ela ainda se mantém muito humana. E gente, a maneira que o Jay Kristoff construiu, eu achei que foi muito equilibrado. E ela com certeza se tornou uma das minhas personagens femininas favoritas. E em termos de violência, ela é a primeira personagem feminina que realmente me satisfez. Os outros personagens que eu gosto por causa dessa questão da violência são homens, tá? Então ela foi uma coisa assim que me surpreendeu. Agora, uma outra coisa que eu ouvi falar por aí que pode gerar expectativas a mais nas pessoas, que é quando você diz que esse livro é uma fantasia adulta. Pois bem, o motivo desse livro se enquadrar como uma fantasia adulta é porque a personagem fuma, ela fala palavrão, tem as cenas de luta, violência e assassinato, e tem umas 2 cenas de sexo. Só que assim, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Tem muita gente de 16 anos fazendo isso por aí. É o ideal? Não, mas tem. Então o fato de eu ter gostado foi mais daquela vibe de obrigada, Deus, finalmente encontrei um livro que atende os meus desejos. Porque era mais ou menos isso que eu tava buscando em uma história desde, sei lá, desde muito tempo, desde a minha adolescência, que eu queria ver um adolescente assim e eu nunca encontrava. E é por isso que eu queria que os livros tivessem aquela classificação, tipo de filme, sabe? Porque eu acho que esse livro aqui ia se enquadrar mais na classificação de 16 anos. Eu acho que ele não chega a ser 18, não tem nada tão pesado aqui assim para ser 18 anos. Dava para ter mais violência e mais frieza vindo da personagem? Dava. Mas o que eu encontrei aqui me satisfez porque eu achei que o autor soube inovar. Eu dei 5 estrelas para esse livro no Scoob, se tornou um favorito. A Mia com certeza se tornou a minha personagem feminina favorita também. Eu gostei de muitos personagens desse livro e eu tô super ansiosa para os próximos volumes. Quero saber mais sobre os poderes da Mia e algumas respostas para perguntas e situações que ficaram em aberto nesse livro. E como nesse livro a Mia só tem 16 anos, quem sabe a gente não possa vê-la mais velha nos próximos livros. E sei lá, né? Vai que o livro se torna uma coisa mais pesada daqui pra frente. Mas nesse primeiro eu acho que a classificação de 16 anos estaria ok. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar aqui nos comentários, né? Se você ficou interessado por esse livro ou se você já leu e gostou e tal, conversa comigo. Se não gostou, também comenta, a gente bate um papo. E eu não me lembro se eu falei no início do vídeo, mas esse livro foi a leitura coletiva de fevereiro, né? Então, muito obrigada, galera, que participou lá do grupo. Foi ótimo ter com quem conversar. E, gente, eu tô sempre divulgando, tá, as leituras coletivas, tanto pelo meu Instagram, tem um vídeo aqui no canal falando sobre elas. Então, se você tiver interesse, é só me chamar depois lá no Instagram. Eu vou deixar até o vídeo aqui, porque de abril em diante ainda dá tempo de participar.
e tem uma votação lá dos livros do segundo semestre. Lembrando que também tem link de compra aqui embaixo no box de descrição para os livros dessa série, porque caso você se interesse por eles e comprando por esse link, você ajuda muito o canal, sem pagar nada mais por isso. Inclusive tem os links das minhas redes sociais, tá bom, gente? Inclusive teve gente que foi me seguir no Scoob. Gente, não só me segue não, manda convite de amizade, eu aceito todo mundo, eu quero saber o que vocês estão lendo. Mas enfim, é isso, né? Minhas redes sociais estão aqui, me sigam onde tem que seguir, mandem convites de amizade onde vocês têm que mandar. E não se esqueçam de deixar um like nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!